Essa história está repercutindo no país inteiro. Está chamando a atenção de todo mundo, apaixonados por esportes ou não. Esse aqui era o presidente do Nacional Atlético Clube de Rolândia, o José Danilson Alves de Oliveira, de 58 anos. Um homem que já foi vereador lá em Rolândia por 3 mandatos, já foi vice-prefeito, empresário conhecido na cidade, e ele foi assassinado a facadas ontem à noite. Foi agredido na sede da empresa dele, chegou a ser socorrido, o estado era muito grave. Ele pouco chegou aqui ao Hospital do Coração em Londrina e, infelizmente, veio a confirmação da morte. Apesar de todos os esforços médicos, lá em Rolândia, aqui em Londrina, esse é o momento do socorro acompanhado pela nossa equipe. Apesar de tudo isso, a morte brutal aconteceu. Mas, Juliano, em que circunstâncias ele foi esfaqueado? A polícia ainda está investigando, mas a principal suspeita é a de vingança. Vinícius Henrique Corsini, 20 anos de idade. Esse jovem era meio de campo, jogador lá do Nacional. E ele foi dispensado esse ano. Por conta da pandemia, por conta da contenção de gastos do clube, como acontece em tudo quanto é equipe de futebol. O elenco está grande, você faz uma avaliação. Um time de futebol é como se fosse uma empresa. Só que aí, gente, o Vinícius nunca perdoou o José Danilson. O Vinícius nunca perdoou o presidente do clube por essa dispensa. E ontem à noite, tudo indica que ele foi atrás dele, armado com uma faca. Diz que a lâmina da faca tinha 18 centímetros. E com esta faca, ele acabou golpeando o empresário, ele acabou golpeando o presidente do clube. Quando essa informação chegou para todos nós ontem, por volta das 8h30 da noite, a gente imediatamente correu para Rolândia, a gente começou a acompanhar de perto toda essa história e seguiu hoje com todas as nossas equipes envolvidas nesse caso. Diegão, eu consigo colocar na tela aqui o Lamartine e a Ana, os dois que estão acompanhando essa história, os dois que estiveram em Rolândia hoje pela manhã. O Lamartine segue lá. O velório deve começar daqui a pouquinho às 2 da tarde, a polícia está investigando toda essa história. A Ana acabou de chegar de lá, conversou com familiares, conversou com amigos, com pessoas que têm mais detalhes desse crime. A Ana, inclusive, esteve lá ontem à noite. E a gente vai começar a entender um pouquinho de tudo o que aconteceu em Rolândia e que eu repito, hoje você vai ver em todos os telejornais nacionais. É a capa de todos os sites, sites até do exterior. O presidente de um clube de futebol no Brasil é assassinado por um ex-jogador da equipe. Vamos direto à delegacia com Lamartine Cortes, que está em Rolândia. Lamartine, foi uma noite, foi uma madrugada de muito trabalho para a polícia. Esse homem foi preso. Em que circunstâncias, Lamartine? Ele foi encontrado com a arma do crime, parece que ele tinha jogado dentro de uma casa, ele confessou na delegacia. O que é que a gente já sabe do momento em que ele foi detido e dessas primeiras informações que ele passou? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Evidentemente não é uma boa tarde para o pessoal de Rolândia, visto que é um dia triste. Há um clima de comoção na cidade, já que o José Danilson era muito conhecido. Nós permanecemos durante toda essa manhã aqui em Rolândia, conversando com muitas pessoas e praticamente todas as pessoas com as quais a gente fez contato conheciam o José Danilson. Ele foi vereador várias vezes, foi vice-prefeito, presidente de um clube tradicional, portanto era uma pessoa querida por muita gente aqui em Rolândia. O fato triste, o fato terrível, o crime aconteceu no começo da noite, quando o José Danilson saía da empresa dele, ele é empresário também, uma empresa de internet. Ele saía, os funcionários já tinham saído, mais ou menos por volta das 6 horas, 7 horas, algo assim. De repente ele foi surpreendido pelo assassino. Seria o ex-jogador de 20 anos que teria, de acordo com testemunhas, Juliano, chegado no local de bicicleta.
Portanto, alguns funcionários ainda estavam ali nas proximidades, indo embora para suas casas, a mais ou menos 50 a 60 metros, quando ouviram e viram uma movimentação diferente na empresa. Era o momento em que o José Danilson estava sendo atacado. Essas pessoas voltaram, foram tentar ajudar o José no momento em que o assassino tentou escapar. Ele tentou fugir. Ainda no bairro, ele atirou a faca usada no crime dentro de uma casa, tentando se livrar daquele objeto. Mas metros à frente, ele foi contido por populares, Juliano. As pessoas que já tinham percebido uma movimentação estranha na rua, já sabiam que ele havia atacado uma pessoa, depois confirmando que seria o empresário. Mas essas pessoas contiveram ele ali no bairro, seguraram ele ali no bairro, até a chegada da polícia. A faca foi encontrada, ele foi preso. Segundo testemunhas demonstrando frieza, chegou na delegacia sem esboçar nenhuma reação diante da barbárie que tinha cometido e assim seguiu na delegacia até o dia de hoje. Nós estamos em frente aqui à Polícia Civil de Rolândia. O delegado ainda não vai se pronunciar, nossa produção entrou em contato com ele por volta das 11 da manhã. O inquérito ainda não tinha chegado às mãos dele, mas a gente segue aqui, observando a movimentação e aguardando novas atualizações deste caso terrível na cidade, Juliano. Eu já volto a Rolândia com você, Lamartine, porque atenção, a gente vai começando a receber aqui o material que a nossa equipe produziu em Rolândia, eu já vou trazendo para você, tá? Eu já vou falar com a Ana, porque a Ana ontem à noite conversou no local do crime com familiares, com pessoas próximas, o pessoal estava com muito medo. Ninguém quis gravar a entrevista, mas uma coisa eu posso dizer, né, Aninha, rapidamente. Ontem à noite lá em Rolândia estava todo mundo extremamente chocado com essa história, como deve permanecer o clima na cidade hoje e pelos próximos dias. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Exatamente. Todo mundo sem entender exatamente o que tinha acontecido. A esposa dele, inclusive, nós conversamos com ela e com outros familiares aqui no Hospital do Coração, assim que eles chegaram em Londrina, e a esposa estava em estado de choque. Não conseguia esboçar nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de reação. Tamanho o choque, o desespero ao ver o marido completamente ensanguentado. O sócio dele também conversou comigo. Como o Lamartine comentou, ele tinha, né, uma empresa de internet. O sócio dele e amigo de anos disse que quando ele foi esfaqueado, ele conseguiu correr para dentro da empresa ainda para pedir socorro e que possivelmente ele precisaria de uma transfusão de sangue porque ele perdeu muito sangue. Diz que o chão da empresa ficou lavado de sangue e, infelizmente, Juliano, essa transfusão não deu nem tempo de ser feita porque ele foi transferido do Hospital São Rafael para o Hospital do Coração aqui em Londrina. A gente vê essas imagens agora que o nosso Altair Júnior fez ontem à noite aqui no Hospital do Coração. No momento em que ele chega, imediatamente ele é colocado para dentro do hospital e foi levado para uma ala de emergência para tentar passar por um procedimento cirúrgico. Mas infelizmente ontem, por volta das 9h30 da noite, ele acabou não resistindo e faleceu ainda no hospital, Juliano. A família e os amigos estão inconsoláveis, sem entender exatamente o que aconteceu. Nós conversamos também com um dos pastores da igreja. A esposa dele, Juliano, é missionária na Igreja Assembleia de Deus ali de Rolândia, uma família muito religiosa, e os pastores também estão muito abalados com tudo isso que aconteceu. E nós conversamos também, Juliano, com o tenente Fracaro da Polícia Militar, que vai conversar com a gente daqui a pouco. Nós vamos trazer a entrevista dele para falar como é que esse rapaz reagiu assim que ele foi preso. A princípio, viu, Juliano, ele foi muito frio e não demonstrou arrependimento. Já volto com você, Aninha, porque eu tenho agora uma entrevista feita com o Abel. O Abel é funcionário do José Danilson. Ele estava na empresa no momento em que o patrão foi agredido a facadas e ele hoje cedo contou detalhes para a nossa equipe. A gente começa a apresentar esse material que a nossa equipe fez em Rolândia. Nós estamos nesse caso, nós vamos trazer todos os detalhes a partir de agora, 12h02. Estava, acho que uns 50, 60 metros. Que situação você viu? Não, só vi a hora que ele saiu para ir embora. Aí até comentei com o rapaz que ele estava indo cedo, um outro funcionário, nós estávamos distante. De repente a gente só viu um barulho de bicicleta, achou que era um assalto.
Aí subimos correndo e ele vinha andando ensanguentado, pedindo para chamar a ambulância. E eu fui correndo atrás do indivíduo, gritando ladrão, ladrão, correndo. Aí o pessoal foi voltando com o carro, indo atrás, até chegar a pegar ele. Mas a gente não imaginava a gravidade, né, do caso, né? Você não conhecia ele, você nunca viu esse jogador? Não, conhecia ele. Você conhecia, mas nunca viu ele na empresa em que você trabalha? Não, o Danilson, ele era funcionário do clube, o Danilson pagava ele, às vezes ele parado, sem jogar, para ajudar a família, o Danilson sempre ajudava ele, sempre pagava o salário dele, cuidava dele, pedia para os treinadores dar uma atenção para ele, pelo fato dele ser da cidade, e na cidade não ter quase muitos jogadores no clube. E ele, acho que pela incompetência dele, colocava todo mundo culpado de não estar conseguindo realizar os sonhos dele, menos ele mesmo. Mas o que o Danilson fazia por ele, na verdade, ele não fazia por menino nenhum que vinha de fora aí, não. Você acha que ele queria ser promovido de alguma maneira, isso? E cobrava isso do presidente do clube? Então, às vezes, como foi uma fatalidade dessa, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, o que realmente moveu a isso acontecer, entendeu? Ele é um menino, até quando jogava muito frio, até quando eu fui depor lá, ele estava lá quieto, frio também. Só que a única coisa que eu sei é que o Danilson sempre ajudou ele, sempre ajudou a família dele. E ele tinha decidido parar de jogar e querendo culpar todo mundo pelo fato de ele não ter conseguido realizar um sonho dele, mas eu acho que ele foi longe demais, né? Atenção, a gente está ao vivo também no YouTube, tá? Então, se você, de repente, tem alguém da família que está comentando com você no Zap, nossa, mas o Balanço está cobrindo essa história? Tá cobrindo e você pode assistir a gente lá no YouTube. Vai lá no nosso canal, Balanço Geral Londrina, entra lá, você consegue assistir a gente ao vivo, ó. Balanço Geral Londrina, clica aqui para você se inscrever no canal e ó, já vai aparecer aqui a nossa transmissão ao vivo, tá? Então, a partir de agora, você com a gente também através do YouTube, você que tiver que sair de casa de repente durante o balanço, você que vai ter que voltar para o trabalho, continua vendo a gente pelo telefone celular. 12:04, vamos voltar a Rolândia. Lamartine Cortes, você conversou com o irmão do José Danilson, você conversou com o irmão dessa vítima, do presidente do Nacional, desse ex-vereador, desse ex-vice-prefeito. Como é que a família vê tudo isso? Ele já tinha sido ameaçado por esse ex-jogador do clube, Lamartine? Isso que é estranho, Juliano. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Ele recebeu algum tipo de ameaça nos últimos dias, nas últimas semanas, e o irmão dele disse que não, ele não era um homem que tinha inimigos. Ao contrário, era uma pessoa acessível, que ajudava os outros. Inclusive, houve o relato de que ele ajudou o ex-jogador muitas vezes durante a carreira. Portanto, não havia ameaça. Agora, o relato do irmão é impressionante, Juliano, por quê? Porque o seu Sebastião, o irmão, foi a última pessoa que conversou com ele. Eles estavam trocando mensagens pelo celular, quando de repente o José Danilson parou de responder. Aquilo chamou a atenção do irmão, falou, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eles estavam conversando sobre testes de Covid, ou seja, o José Danilson estava dizendo para o irmão, olha, é melhor que você faça o teste, vai lá, vai ser rápido, orientando o irmão, ajudando o irmão. E de repente, ele parou de responder. Vamos acompanhar o que disse o irmão. Então, a gente estava conversando, né? E de repente, do nada, ele parou de responder. Aí foi a hora que eu recebi, a minha mulher recebeu a notícia por telefone, da mulher do colega dele, falando que ele tinha sido esfaqueado. Vocês estavam conversando sobre teste de Covid, ele estava orientando o senhor a fazer o teste o quanto antes. Era a orientação dele. Era a orientação dele. Falou, faz, porque a gente não se brinca com a saúde, entendeu? Ele lá no escritório dele e o senhor em casa já essa hora. Exatamente. E ele preocupava muito com a saúde, com a família da gente. E, na verdade, a gente era jovem ainda, 20 e poucos anos, meu pai se separou da minha mãe. E ele foi nosso, foi o pai, foi o irmão, foi amigo, companheiro, tudo, entendeu? Ele era tudo para nós. Ele meio que assumiu o papel de chefe de família, bem cedo. Exatamente. Pensa numa pessoa boa, hein? Vixe. Oh.
O senhor, quando estava falando com ele e viu que ele parou de responder, sentiu que alguma coisa errada tinha acontecido? Eu percebi, eu achei estranho, entendeu? Ele parar no meio da conversa e não responder mais, entendeu? O senhor chegou a mandar um áudio depois e não respondeu, aí o senhor já imaginou, tem alguma coisa esquisita. Alguma coisa esquisita. Aí, mas não foi questão de minuto, já a minha mulher recebeu o telefonema, entendeu? Acabaram de esfaquear o Danilson. E ele chegou a reclamar com o senhor nos últimos dias de que estaria recebendo alguma ameaça, ele tinha alguma história assim que estava acontecendo e estava esquisita? Não, ele nunca comentou. E ele sempre comentava, né, quando tinha alguma... Não comentou nada, viu? Não comentou nada. Com relação a esse provável assassino, não tinha contato nenhum, nada? Não, eu também nem tinha contato com essa pessoa, conheço muito o pai dele, entendeu? O pai dele não saía do escritório lá. O meu irmão já foi empresário dele, do filho dele, um jogador, né? Mas do jogador não, o senhor não tinha contato? Não, eu não tinha, entendeu? Não há nenhuma razão de raiva, de rancor, de vingança, né? O seu irmão jamais citou o nome dessa pessoa? Jamais, jamais. Eu sempre, fazer que o meu irmão sempre deu força para ele seguir a carreira de futebol, sempre deu chance para ele no time, entendeu? Meu irmão ajudou muito, tanto ele como a família. O meu irmão é uma pessoa que ele procurava sempre ajudar as pessoas, entendeu? Então, Não tem explicação. não tem explicação. Cometer um crime bárbaro desse, olha, não tem explicação. O que eu ouvi de muita gente hoje pela manhã, de moradores de Rolândia, de gente que mandou mensagem no nosso WhatsApp, foi que realmente o Zé Danilson era extremamente querido. Tanto que eu repito, foi vereador por 3 mandatos, além de ser presidente do Nacional, foi vice-prefeito, era pré-candidato a vereador agora para essas próximas eleições. Aliás, eu queria pedir a você de Rolândia, que puder me ajudar nessa história, as informações vão chegando para a polícia aos poucos e para a gente também. Qualquer detalhe que você tiver, tá? Com relação ao que esse ex-jogador praticou. Você conhecia o Vinícius? Ele era realmente uma pessoa esquentada? Esse homem que foi até lá e assassinou o presidente do clube onde ele sonhava fazer carreira, mas acabou sendo dispensado. Ele realmente já tinha um comportamento que indicasse que ele poderia mais dia, menos dia, praticar esse tipo de ato? Eu quero saber de você, tá? Então, se você puder me ajudar, vai me passando informações. Eu tô com o WhatsApp na palma da mão. Eu quero ouvir você no 991210893. Vamos lá, polícia! Inicialmente, a polícia militar chamada no local. E aí aquela história, né, Ana? Quando a polícia é chamada, ela não sabe que um ex-jogador do Nacional acabou esfaqueando o presidente. A informação que chega é de uma agressão, é de uma pessoa esfaqueada. E aí a coisa começa a clarear. As informações vão chegando no momento em que a polícia já está no local, é isso? O tenente Fracaro comandou essa operação toda lá e vai trazer detalhes? Exatamente, Juliano. Nós conversamos com ele agora há pouco, acabamos de voltar de Rolândia e ele trouxe todos os detalhes sobre o que foi que o Vinícius falou ontem, no momento em que foi preso, e qual é o histórico desse rapaz. Vamos acompanhar. Os policiais chegaram ao local, realizaram uma busca nesse rapaz aí, porque não tinha informação ainda que se ele portava ou não a arma, algum tipo de coisa. E na sequência foi indagado a respeito dos fatos, se tinha algum envolvimento ou não, no que ele apontou aí ó, uma residência que ele tinha inclusive dispensado ali ó, a arma que ele utilizou, né? No caso essa faca aí. Então os policiais fizeram o encaminhamento dele para a delegacia para que os fatos fossem apurados mesmo. E na sequência, nessa residência que ele apontou, os policiais foram lá e realmente localizaram essa faca. Esse objeto também foi encaminhado aqui para a delegacia e na sequência provavelmente será instaurado um inquérito pela Polícia Civil que vai apurar de forma mais precisa, mais pormenorizada aí qual seria a motivação, tudo que envolveu esse crime. E o que ele falou quando ele foi preso, tenente? Então, a respeito assim, da motivação principalmente, assim, que os policiais tentaram indagar ele alguma coisa naquele momento ali, o que foi apurado de forma preliminar, é claro que a gente não pode assim já afirmar, né, mas de forma preliminar de que talvez seja relacionado a alguma coisa ao Clube Nacional, que é o clube de futebol aqui da cidade de Rolândia. Esse rapaz aí de 20 anos, ele era um atleta do Clube Nacional, acabou sendo dispensado no começo do ano e talvez tenha ficado algum tipo de conflito, uma rixa com o presidente.
Então, não sei se na cabeça dele ele estava cobrando essa dívida, assim. Então, é claro que isso vai ser apurado de forma, né, mais detalhada posteriormente. Mas a que tudo indica era relacionada a essa desavença que teve ali entre o clube mesmo, né, e a pessoa do sargento enquanto presidente e a dispensa dele. Essas as informações passadas pelo Vinícius Corsini, esse jovem de 22 anos, no momento em que ele foi preso. Pouco depois da prática do crime contra o José Danilson. Mas atenção para a revelação que eu vou trazer agora. Bota para mim aqui a Ana e o Lamartine, nossos dois repórteres que acompanham comigo esse caso. O delegado que estava de plantão ontem à noite lá na cidade de Rolândia, e não é geralmente o delegado da cidade que está de plantão, eles vão revezando. O delegado é titular de Bela Vista do Paraíso, o Dr. Marcos Rubira, ele que acompanhou esse caso. Atenção, Lamartine, atenção, Ana, atenção você de casa. A polícia trabalha a partir deste momento com 2 linhas de investigação. O delegado vai falar disso. E atenção, nos 2 casos, crime passional. Quais seriam essas linhas de investigação, Juliana? Lamartine, Ana, a primeira, a dispensa do clube, o fato do Vinícius não conseguir no Nacional realizar o sonho dele de ser jogador profissional, e ele atribuía ao José Danilson essa dispensa, o fato de não querê-lo na equipe. Mas a segunda linha de investigação que o delegado coloca ganha cada vez mais força. O presidente do clube, o José Danilson, estaria tendo um relacionamento com a mãe do Vinícius, com a mãe desse ex-jogador do clube. E essa também pode ser a causa do que virou um homicídio. No local, uma tentativa, mas o presidente morreu. Vamos acompanhar o que disse o delegado que ouviu o Vinícius no momento em que ele chegou à delegacia. Se quando ele foi preso, o tenente Fracaro da Polícia Militar disse que ele demonstrava frieza e nenhum arrependimento, lá na delegacia parece que a coisa mudou. Vamos ouvir o que disse o delegado agora há pouco. Deixa a tela. A Polícia Civil está investigando esse crime que vitimou o José Denilson Alves de Oliveira, né, o presidente do Clube Nacional de Rolândia. Os fatos que desencadearam, ou seja, a motivação do crime foi porque o autor, o Vinícius Henrique Corsini da Silva, 20 anos, ao menos em tese, teria nutrido por ele um grande ódio, né? Não ficou muito claro ainda se foi se nutriu esse ódio durante o tempo que ele jogou no Nacional, que inclusive ele jogou no Nacional desde 2018, no time do José Denilson. Mas o fato em si, ou seja, a motivação foi que, de acordo com o autor, o José Denilson teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe do Vinícius. E isso gerou um sentimento muito negativo nele. E aí, na data de ontem, ele teria ido até o mercado, comprado carne para fazer churrasco e comprado também uma faca. Aguardou a vítima chegar até o carro para ir embora. Isso por volta das 5h15 da tarde de ontem. E ali teria efetuado as facadas, né? Efetuou facadas no pescoço e também na região da perna da vítima. Aí, a partir dali, ele fugiu, dispensou a faca e foi contido, inclusive, pelos próprios funcionários da empresa Connect, que é a empresa do José Denilson. Agora, na sequência, nós vamos ouvir algumas testemunhas, né, algumas pessoas ligadas direta e indiretamente ao enredo do caso. E nós estamos representando também pela prisão preventiva do Vinícius. O Vinícius tem 2 passagens policiais, uma pelo crime de roubo e outra pelo crime de drogas para consumo pessoal. E a gente não constatou também nenhum boletim de ocorrência que o José Denilson noticia aí está sendo ameaçado pelo Vinícius Henrique. O fato é que, por conta dessa situação, desse flerte que o José Denilson teria dado na mãe do Vinícius, o José Denilson teria, inclusive, ofertado a ele uma certa quantia em dinheiro para que ele esquecesse isso
e deixasse isso para lá, mas não foi o que aconteceu, tá ok? A coisa começa a ganhar outros contornos. Eu estou aqui com uma nota que foi emitida pela doutora Viviane Abreu, que é a advogada que acompanha esse caso e que defende o ex-jogador, que defende o Vinícius Corsini, de 22 anos. E ela diz textualmente o seguinte: acerca da fatalidade ocorrida pelo falecimento do senhor José Danilson Alves de Oliveira, a defesa técnica do jovem Vinícius Corsini esclarece que o inquérito policial está em fase inicial, o que impede a defesa técnica de trazer detalhes dos fatos. Ainda esclarece que os fatos foram ventilados pelas mídias virtuais a respeito da motivação do crime, não condizem com a realidade. Ademais, elucida que a motivação do delito não está ligada a contrato, demissão, convocação ou outro motivo relacionado à profissão que o jovem Vinícius Corsini exercia, conforme será demonstrado oportunamente. Por derradeira, a família do jovem Vinícius Corsini, consternada, lamenta profundamente pelo ocorrido e presta condolências aos amigos e familiares do seu José Danilson Alves de Oliveira, Rolândia, 17 de setembro de 2020. Está aqui o documento assinado pela advogada Viviane Abreu. Fato é que a gente também abre espaço aqui para que a defesa do Vinícius possa falar. É uma opção deles, nesse momento, não se manifestar através de entrevistas. Mas, repito, qualquer que seja a motivação, nós estamos diante de um crime bárbaro, nós estamos diante de um crime premeditado. Ninguém sai com uma faca de 18 centímetros na mão se não tem aí a ideia de uma agressão. Ninguém vai atrás de uma outra pessoa, e ele foi atrás do José Danilson na empresa dele, nessa empresa de informática. Então, essa história, eu tenho certeza, ainda vai ter muitos novos detalhes. Diante dessa informação que trouxe o delegado, será que a mãe do Vinícius vai querer se manifestar? Realmente, esse relacionamento que ela teria começado com o José Danilson foi o motivador do crime? Eu vou seguir falando dessa história, tá? Só vou pedir um minutinho para você agora, meio-dia 19, para eu te falar do Instituto dos Óculos. Para você que precisa ter uma boa visão, mas não abre mão da qualidade. Para você que precisa economizar mais do que nunca para manter o orçamento familiar. A dica que eu te dou é levar sua receita agora até uma unidade do Instituto dos Óculos. Eles mantêm um compromisso, tá? Preços reduzidos, adequados à realidade financeira que a gente está passando agora. Saúde visual de qualidade para você e toda a sua família. Eu quero que você dê uma olhada nesse VT. Bem mais em conta do que as outras óticas. Daí eu fiz aqui. Me senti muito segura, tranquilo. Dá pra ver que tá tudo limpinho, todo mundo de máscara. Tem preocupação com as pessoas que estão passando mais dificuldade. Tem preços mais em conta. Tem bastante variedades, né? Óculos bonitos. Se quiser um óculos bom, com um preço bacana, pode vir aqui que tá em segurança. Me senti bem, me senti à vontade. A menina que me atendeu é ótima. Eles são bem treinados para atender com segurança e todos os cuidados. São bem treinados e agora a preocupação é ainda maior, né, nessa pandemia. Todas as unidades do Instituto dos Óculos estão abertas com um montão de opções. Armações, óculos de qualidade e preços reduzidos para você escolher, tá? Tudo preparado com muito cuidado para você fazer seus óculos sem preocupações e com muita segurança. Você vai ligar ou vai mandar uma mensagem para o WhatsApp 3361-1060, mesmo número. O telefone e o WhatsApp. 3361-1060. Lembrando que tem Instituto dos Óculos também em Ibiporã, na Paraná 192. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Estou insistindo muito nisso porque muita gente reclamava comigo aqui no WhatsApp, muita gente falava, Juliano, eu tenho que sair de casa e aí eu tenho que parar de ver o balanço. Você não precisa mais. Entra no nosso canal no YouTube, é só digitar Balanço Geral Londrina, já vai vir para o nosso canal. Você clica aqui, ó, inscrever-se. Toda vez que a gente colocar um vídeo, que tiver transmissão ao vivo, você vai ser avisado no sininho. E aí é só clicar aqui, ó. Você vai assistir a gente ao vivo e você vai falar comigo também durante o programa por aqui, ó. Tem muita gente mandando mensagem. Agora, por exemplo, entra lá e manda para mim aqui. De onde é que você está me vendo agora? Você que está em Rolândia, você que está em Londrina, você que está em toda a nossa região. Volta para mim lá na página da transmissão ao vivo. Põe aqui para mim aqui, ó.
Nome do seu bairro, se você for de Londrina, nome da sua cidade, se você for da região. Eu quero você juntinho com a gente. Compartilhe esse link, tá? Nos grupos da família, dos amigos, do teu trabalho. Ó, dá para ver agora o Juliano, dá para ver o Balanço Geral ao vivo através da internet. Então a gente não vai perder mais as notícias. Às vezes na empresa onde você trabalha aí, você vai almoçar agora, não tem uma TV perto, você consegue curtir a gente ao vivo, tá? E vai falando com a gente aqui, ó. Tô vendo que Cornélio Procópio tá com a gente, pessoal do Jaime e tal, gente de Londrina, Bela Vista do Paraíso. Manda pra mim aqui nome da sua cidade, do seu bairro. Eu quero ter você juntinho com a gente também através do YouTube. Balanço Geral Londrina tá aqui embaixo. Curta a gente também através da internet, que a gente quer estar com você o tempo todo, tá? Abração pro Marcos Aurélio também, pra Antonella de Apucarana, pessoal de Arapongas, Jataizinho com a gente. Todo mundo ligadinho, vai mandando a sua mensagem, eu quero você com a gente aqui, tá? 12h23, vamos acompanhar agora, voltando a essa história do assassinato do presidente do Nacional Atlético Clube de Rolândia, o José Danilson Alves de Oliveira. Vamos ver como foi o socorro dele ontem aqui para Londrina. A Ana Contato e o nosso Altair Júnior estavam de plantão ontem à noite e eles acompanharam a chegada do José Danilson no Hospital do Coração. Ele foi trazido com uma rapidez tremenda, mas infelizmente os ferimentos eram muito severos e pouco depois de dar entrada, ele foi declarado morto. Enche a tela. José Danilson Alves de Oliveira foi transferido para o Hospital do Coração de Londrina em estado grave, depois de levar 5 facadas. Os golpes atingiram regiões vitais e a vítima não resistiu. Danilson era empresário e presidente do Nacional, time de futebol de Rolândia. O autor das facadas seria Vinícius Henrique Corsini da Silva. Ele era jogador do NAC. Vinícius e Danilson já teriam um desentendimento antigo, mas o motivo da discussão que levou à morte do empresário ainda não foi divulgado. Amigos e familiares contaram que a vítima estava indo embora do trabalho quando foi surpreendida pelo autor do crime. José Danilson foi atendido primeiramente no Hospital São Rafael de Rolândia, mas precisou ser transferido para Londrina por causa da gravidade dos ferimentos. Das 5 facadas, uma foi no pescoço e 2 foram na cabeça. Depois de ser esfaqueado, ele ainda conseguiu correr para dentro da empresa que era dono e pedir socorro. No Hospital do Coração, ele foi levado às pressas ao centro cirúrgico para um procedimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. José Danilson era muito conhecido em toda a região. Além de ser presidente do principal time de futebol de Rolândia, ele também já foi vereador da cidade algumas vezes e era novamente pré-candidato ao cargo. Vinícius Henrique Corsini da Silva foi contido por populares que testemunharam o crime. Ele confessou e foi preso em flagrante. A Ana conversou também com o pastor da igreja onde agora o José Danilson vai ser velado e onde a esposa dele era missionária. Era uma pessoa muito religiosa, Ana, e agora eu estava vendo através do YouTube ali, você pode comentar com a gente do ladinho ali, tem uma pessoa, deixa eu vir até aqui, vem cá comigo, Ronaldinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu já falo o nome dele, porque eu achei bem interessante o que ele disse aqui, ó. Ele é jogador de futebol. Ele fala que hoje está em Goiás, o Renato Rosa. Ele diz que o José Danilson, enquanto ele esteve em Rolândia, foi um pai para ele. Realmente vindo na sequência, seguindo realmente da mesma forma como todo mundo que a gente entrevistou lá e falava do quão ele era preocupado com os outros, do quão ele era comprometido com os jogadores, com a comunidade. Até por isso tantos cargos ele exerceu na cidade, né? Então o Renato está dizendo isso aqui. Estou em Goiânia, estou muito triste, porque a perda do José Danilson eu sinto como se fosse a perda do meu pai. Vamos lá, Ninha, o que é que o pastor disse? Nesse momento, o conforto tem que vir de Deus. A gente não consegue chegar agora para essa família, a gente não consegue dizer para essa família que a coisa vai se
se acalmar, calma, vai dar tudo certo, com o tempo isso passa. Não tem jeito. É um momento de muita dor ali, né, Juliano? Se para toda a cidade que conhecia José Danilson já é uma perda muito grande, você imagina para a própria família, né? Como você mesmo falou, a esposa dele é missionária Ivone. Os pastores me disseram que já há mais de 20 anos ela frequenta ali, que embora o José Danilson fosse uma pessoa muito ocupada, né? Ele era empresário, era presidente do NAC e também envolvido com a política, sempre que podia estava ali junto na igreja, então todos ficaram assim abaladíssimos com essa morte tão brutal. Como você mesmo falou, o pastor Emerson nos deu uma entrevista e disse que realmente, Juliano, o conforto agora só de Deus. Vamos acompanhar a entrevista. No horário de 5h10, como sou pastor da igreja aqui, a gente está fazendo umas agendas para ele estar visitando as igrejas, né, como que ele era pré-candidato a vereador, para passar tudo que iria acontecer, né, e a gente estava agendando com ele umas igrejas. E no 5h10, mais ou menos, ele perguntou o horário, e ele disse, olha, eu tenho uma reunião 5h30, 5h45, no distrito do Bartira, aqui de Rolândia mesmo. E nisso, nós se despedimos, eu saí, vim embora, e quando eu chego na minha casa, a esposa dele, que é da igreja, que é a missionária Ivone, me liga desesperada, dizendo que ele tinha levado umas facadas neste momento. E a gente está muito chocado, né, do acontecido, porque o Danilson é um ajudador da obra, ele sempre estava aqui na igreja com a sua esposa, a missionária Ivone, né, e a gente sente muito, é uma tristeza, é uma perca que Rolândia, né, e também até mesmo o Paraná, porque ele foi candidato também a deputado, né, é um excelente homem, excelente trabalhador, excelente profissional, né, e Rolândia está triste, Rolândia, hoje Rolândia amanheceu, né, com a tristeza maior que temos. Gente, Rolândia, um município menor que Londrina, uma cidade onde as pessoas se conhecem, tem mais proximidade. Não que aqui em Londrina isso não aconteça, mas numa cidade de quase 600 mil habitantes, é difícil você conhecer todo mundo. É difícil você ver as pessoas com mais frequência. Lá em Rolândia, não. E aí o Lamartine conversou com o Reginaldo, que era muito amigo do Danilson, né? E todo mundo, o Lamartine, faz questão de ressaltar a forma como ele lidava com os amigos, com as outras pessoas, com gente que às vezes ele nem conhecia, mas que de alguma forma ele podia ajudar. Ele se virava, mas ajudava, né? Exatamente, Juliano. Isso é o que foi dito por amigos, pelos parentes, né? Inclusive no trato com os jogadores, com os funcionários, pessoas que ele ajudava da forma que podia, de acordo com essas pessoas. Eu conversei com um deles, com um dos amigos, que é o Reginaldo que inclusive trabalha na Câmara de Vereadores há muito tempo, e durante as legislaturas das quais o José Danilson fez parte, lá em 2001 até 2012, o Reginaldo teve uma convivência diária com ele, diariamente convivendo ali na Câmara de Vereadores, vendo o trato dele com as pessoas, portanto conhecia bastante, né? Afinal de contas, você conviver com uma pessoa há mais de 10 anos todos os dias, você passa a conhecer muito bem essa pessoa. E o que ele disse são palavras boas a respeito do José Danilson. Era uma pessoa acessível e que não tinha inimigos. Vamos acompanhar. Danilson era uma pessoa de fácil acesso, era muito focado, dedicado no trabalho que ele exercia. Durante a convivência minha na Câmara, ele foi muito dedicado na função da vereança e como presidente muito atuante, né? Inclusive, em 2012, ele concorreu a vice-prefeito de Rolândia, qual foi eleito, e permanecendo por alguns anos também nessa função. E há aproximadamente 20 anos ele exercia a função de presidente do Nacional Atlético Clube, que é um clube tradicional de Rolândia, de futebol, e que ele se dedicava muito, né, nessa função de resgatar, de sempre estar o time ser competitivo para a cidade.
era uma pessoa, então, que não tinha inimigos, não fazia inimigos? Não, de forma alguma. Era uma pessoa que tinha fácil acesso, como eu te disse, de ter uma vida social muito atuante, de vários amigos e em vários segmentos. A gente vai continuar acompanhando, tá? A repercussão da morte do José Danilson Alves de Oliveira, a prisão do Vinícius Corsini, esse ex-jogador lá do Nacional, e tentando entender como é que a gente segue a vida depois de uma história dessas. Por exemplo, a equipe do Nacional está disputando a Série D do Brasileirão. Tem jogo no final de semana. Como é que ficam as coisas? A gente vai tentar entender isso. O clube também se manifestou através de uma nota oficial. Vou trazer detalhes na sequência. Antes, 12h33, você acha que mototáxi é coisa do passado? Então você precisa conhecer a Escape. Escape é a nova geração de mototáxis e motoboys aqui em Londrina. Você não precisa ligar, basta clicar e ele vai chegar onde você quiser. É moderno, ágil e seguro. Escape é a última palavra em aplicativos de transporte e o melhor, com preço justo, que cabe no seu bolso. Para baixar o aplicativo é muito fácil. Você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular, pode ser Android, pode ser iPhone. Você vai pesquisar assim, Escape, E-S-C-A-P-P. Baixa lá, é de graça. E aí, você vai ver como é fácil. Antes de pedir a corrida, você já sabe quanto é que você vai pagar. Tem um compromisso? Tem um médico? Tem que ir para o trabalho? Está precisando chegar com rapidez, com segurança no lugar? Vai de moto, vai com um profissional da Escape. Você tem que fazer entrega de alguma encomenda, de algum documento, é só você entrar no aplicativo e escolher a opção Escape Moto Doc. Fácil, rápido e seguro. Para você ficar por dentro de todas as novidades, siga a Escape também nas redes sociais, tá? Escape Londrina, tudo junto, no Facebook e no Instagram também, Escape. Eu quero você baixando agora o aplicativo e depois você me conta, tá? Fácil, rápido, seguro e muito mais em conta que carro de aplicativo, que táxi. Escape, não perca mais tempo, Escape já! Põe para mim aqui a nota que o Nacional Atlético Clube colocou nas redes sociais, se manifestando a respeito da morte do seu presidente. A torcida do Nacional manifesta o mais profundo pesar com o falecimento do então presidente do Nacional Atlético Clube, senhor Danilson, do qual dirigiu o clube por mais de 20 anos de forma brilhante. Danilson tinha muito amor pelo clube e será lembrado eternamente. Que Deus o receba. É, gente. E agora, hein? A cabeça dos jogadores, de todo mundo, como é que vai ficar tudo isso? A Aninha Contato sabe como a gente é aqui, tá? A gente vai buscar especialistas para falar dos assuntos. E a Ana está com o Thiago Mossini, que é repórter esportivo, que acompanhou toda a trajetória aí do José Danilson, do Nacional, e que vai tentar explicar para a gente como é que as coisas acontecem a partir de agora. Já tem alguma coisa, Aninha, de adiamento dos próximos jogos? Porque o time está no meio de um campeonato. Todo mundo que falou de José Danilson falou que ele era como um pai para todos. Imagino que os jogadores devem estar sem a mínima condição de jogar e não é esse final de semana. Eles vão precisar de um tempo para se recuperar, né? Exatamente, Juliana. A gente está aqui com o Thiago Mossini, como você mesmo falou, jornalista esportivo há mais de 15 anos na área, já trabalhou diretamente, inclusive, com o José Danilson, como assessor de imprensa lá no Nacional, né, Thiago? Boa tarde. Thiago, como é que fica então agora a situação do clube? A próxima partida deve ser adiada? Boa tarde. Bom, o Nacional tinha sido terceirizado por um grupo de São Paulo, né? Desde janeiro. Então o Danilson ele não estava à frente do futebol mais. Então eles tentaram adiar essa estreia, que é sábado, contra a Ferroviária lá em Araraquara, pela Série D do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram por causa disso. Como o Danilson não tinha um cargo efetivo no clube, a CBF entendeu que não era o caso de adiar. E tem um outro problema, que é a questão de datas, né? Por causa da pandemia, com o acúmulo de jogos de várias competições, e o Nacional vai disputar também a segunda divisão do Campeonato Paranaense, não tinha data disponível para adiar essa partida. Então, eles vão jogar, mesmo em luto, eles vão jogar sábado lá em Araraquara contra a Ferroviária. Uma coisa que chama atenção, que o Juliano inclusive ressaltou, é que todo mundo fala muito bem
do José Danilson, né? Que os jogadores, ex-jogadores, dizem que ele era como se fosse um pai. Você que conheceu ele pessoalmente, ele era de fato essa pessoa querida por todos? Como que ele era? O Danilson era um cara muito querido mesmo, um cara muito alegre, que ajudava muita gente, né? Com o futebol e sem o futebol também, né? Ele foi político, né? Ele estava se preparando para mais uma campanha política agora, e no futebol ele ajudou muita gente. Se o Nacional hoje está em pé, está vivo, é por causa do Danilson, porque ele carrega esse time praticamente sozinho há muitos anos, sem ajuda de ninguém, fazendo de tudo para não fechar as portas, mesmo com as dificuldades todas que um time numa cidade pequena tem, como Rolândia, né? Se em Londrina já é difícil tocar o futebol, você imagina em Rolândia. E ele é um dos grandes nomes do esporte da nossa região, né? Muitos jogadores saíram da base do Nacional, foram revelados pelo Nacional. Ele conseguiu fazer algumas boas campanhas no Campeonato Paranaense. Aí, sem dinheiro, sem apoio, conseguiu colocar o Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, para o esporte é uma perda muito grande, para a Rolândia é uma perda muito grande, enfim, vai fazer muita falta, né? Era um apaixonado mesmo pelo esporte, né? Fazia o que fazia por amor. Isso, fazia por amor. Ele era um cara muito apaixonado pelo futebol e pelo Nacional. É um cara que vivia o Nacional de Rolândia. A Nacional era a vida dele, era a vida dele. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Juliano, tem mais alguma pergunta para o Thiago? Eu acho que basicamente era isso, Aninha, era entender essa situação da Série D agora, que o Nacional disputa, e ouvir dele isso, né, do tempo que ele trabalhou com o José Danilson e as lembranças que vão ficar, né, de tudo que ele fez durante mais de 20 anos, dedicando a vida aí, né, ao Nacional. E a gente sabe a dificuldade de um time pequeno, de uma cidade pequena, apesar de ser um time com mais de 70 anos de história. Se já não está fácil para os times das capitais, imagina para as pequenas equipes do interior. Obrigado ao Thiago, obrigado, Aninha. 12h39, é isso, tá? O que a gente tinha dessa história, e a gente fez questão de dissecar e trazer todos os detalhes para você. Mas eu não vou ficar te enrolando mais. A nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso. Se tiver alguma novidade dessa história, eu volto a esse assunto no Balanço Geral. Mas garanto uma cobertura completa para você, com todas as informações da tarde, com o avanço das investigações, no nosso Cidade Alerta Londrina, a partir das 6 da tarde.